Olá, Pantera, como que tá do lado daí? Tô eu aqui mais uma vez gravando um vídeo pra vocês sobre algumas coisas que eu queria ter visto antes de fazer a mudança que eu fiz do Rio pra Santa Catarina. Eu vou começar contando um pouco da minha história e um dos porquês que eu vim pra cá. E eu quero fazer alguns outros vídeos mostrando ponto a ponto, balanceando, né, os pós e os contras das mudanças que eu pretendo fazer e estou fazendo na minha vida. Um dos porquês de vir pra cá e que eu te aconselho já você fazer isso é botar bem claro pra você quais são as suas prioridades. Por quê? Porque antes de você escolher o lugar, antes de você criar uma logística para isso, você tem que saber internalizar mesmo o porquê que você quer sair da onde você está. Qualquer mudança é muito desafiadora, ainda mais eu falando como mãe, como mulher, vindo sozinha, enfim, tudo gera um desconforto, um medo. Então, quando você tem os seus porquês, a sua prioridade muito bem estabelecida, você não abre mão disso, fica muito mais fácil, se eu posso falar assim, de você realmente dar o passo e escolher mudar. Uma das questões muito importantes para mim é a qualidade de vida. E aonde eu estava, as minhas filhas não teriam uma qualidade de vida. O Sul como um todo, né? Eu nas minhas pesquisas e até nas pesquisas globais mesmo, se você der um Google aí, você vai ver que as melhores cidades estão no sul do Brasil. As melhores cidades para se criar, para quem quer ter uma qualidade de vida, estão no sul do Brasil. E engloba muitas coisas, engloba a educação, engloba saneamento básico, engloba o dinheiro público que é investido na cidade, onde o município se ajuda, tudo é englobado para você fazer parte realmente de uma engrenagem onde as coisas funcionem. No Rio, eu não teria a segurança que eu tenho aqui. No Rio, eu também não teria a qualidade de vida que as minhas filhas estão tendo. Eu não teria cabeça tranquila para deixar a minha menor numa creche pública. Quem é mãe e é do Rio sabe muito bem que as escolas e creches municipais, estaduais do Rio de Janeiro não são referências em nada. A gente passa bem perrengue. Tem mães que reclamam bastante porque essa é a única escolha que tem, porque não tem rede de apoio e tem que contar com o auxílio do estado ou do município para criar, né, os filhos. E infelizmente nós não temos segurança. No Rio nós não temos essa rede de apoio que o estado pode fornecer. E aqui sim, aqui pela minha experiência, até antes de vir, é o segundo conselho que eu quero dar para você. Se você tem esse planejamento de ir para qualquer outra cidade, sair da sua zona de conforto, que é o local onde eu, né, fui criada, onde eu conheço tudo como a palma da mão, e ir para um outro lugar, mesmo que seja uma outra cidade, no mesmo estado, mas uma outra cidade, tenha as coisas mapeadas. Eu fiz muitas pesquisas na internet, mas nada é comparado com a realidade. Então, se você tiver condições, você vem antes para você conhecer. E uma das coisas que você já tem que ter pautado, você vai ter ajuda? Ajuda não só financeira, mas ajuda moral. Ter uma pessoa te esperando, um apoio nesse primeiro momento, é uma coisa a se levar em consideração. Como que vai ser seu trabalho? Você está desempregado e está vindo tentar a vida, já tem um currículo pré-determinado ali para sair distribuindo, é uma área que você tem experiência, é um local que tenha muita rotatividade, muita demanda, né, para trabalho. Você tem com quem deixar de primeiro momento as suas filhas, os seus filhos. Você tem de primeiro momento uma casa alugada, você vai dividir aluguel ou não. Isso tudo tem que ser pautado. Eu sei que são coisas básicas, eu sei que já deve ter passado pela sua cabeça essas questões, mas antes de vir, é crucial que você tenha isso em mente. Porque sair de um ponto para chegar em outro e você passar perrengue, você ter essa desmotivação, porque quando você está com rede de apoio, quando você está num lugar conhecido, quando alguma coisa te afeta, você está desconfortável, você tem meio que um seguro, uma segurança, porque você conhece, é um desconforto na segurança, sabe? Mas quando você está desconfortável num lugar que você não conhece ninguém, que você mal sabe onde é a padaria, que você não tem com quem conversar, você não tem essa rede de apoio, você tá sozinha, é muito mais difícil, muito mais difícil. Eu via muitos vídeos, né, das pessoas lá no exterior falando que era difícil, porque por causa da língua, porque ia sozinho, enfim. E eu achava isso muito distante, mas hoje, vivendo o que eu tô vivendo, eu realmente tenho uma visão um pouco diferente disso, porque realmente você estar sozinha num lugar onde você não conhece, não é confortável para você ainda,
isso te tira um pouco do eixo. Então você tem que ter realmente tudo muito alinhado. Por mais que você passe seus perrengues, mas que você tenha alguns pontos já previsíveis. Essa é uma questão. Questão de aluguel, questão de estabilidade mesmo, se você tem ou não emprego, se você tem com quem contar financeiramente, como que vai vir essa primeira renda para você, porque é muito importante. Tem pessoas que criam, né, um ecossistema e já começam a fazer dinheiro, enfim, já vem trabalhando, ou então já mandaram o currículo e estão esperando, mas tem outras pessoas que vêm só pela vontade, pela coragem de vir. E não tá errado, cada um faz da sua vida o que achar melhor. Mas quando você tá pautado numa previsibilidade, você reage melhor às situações. Então, dicas básicas, tá? Primeiro, tenha muito claro os seus porquês. Eu vim pra cá pela qualidade de vida, porque lá no Rio eu não teria condições alguma de estar pagando aluguel, pagar a escola particular para as duas, ter a minha vida com uma academia, rotina, enfim, e continuar saudável, porque eu ia me matar de trabalhar para dar o mínimo para elas e para mim. Então, para mim não era viável. Eu vim e hoje elas estão na educação pública, que eu não tenho nada a reclamar. E foi uma das questões, porque aqui no Sul eles priorizam a educação. E é uma das questões que eu, Amanda, levo em consideração. Então você tem que ter muito claro os seus porquês. O meu primeiro porquê é qualidade de vida básica para as minhas filhas. E isso é, na verdade, uma das coisas que está me mantendo aqui. A segunda questão é uma prospecção de crescimento, uma visão de crescimento que eu não teria se eu continuasse no lugar que eu estava. Talvez onde você nasceu e cresceu não seja o lugar que você vai crescer, sabe? Que você vai evoluir a tal ponto de chegar onde você realmente quer chegar. Eu quero evoluir. E aonde eu estava, eu via com o ambiente, com as pessoas, com aquela mesma coisa de sempre, eu não ia evoluir. Então eu fiz isso propositalmente. Eu saí da minha zona de conforto consciente de que era esse desconforto que eu queria viver. Era uma nova experiência, uma nova Amanda se formando a partir de novas decisões. Então isso tem que estar muito pautado para você também. E a terceira coisa é que, assim, eu não sei o porquê, os outros porquês que você elencou. Só que você não pode largar a visão que você tem da casa pronta, sabe? Porque vai acontecer coisas que você achou que não ia acontecer, mas a vida é isso, a vida é movimento. E a partir do momento que você dá o passo, as coisas vão acontecendo em decorrência daquilo que você está se movimentando. Então, nem tudo vai sair como planejado. E que bom, porque a gente pode se surpreender ao longo do caminho. Por isso que você tem que ter muito bem internalizado e planejado o que pode ser previsível para você, como sua renda, a estabilidade das suas filhas, enfim, a casa, enfim. Só que acontecem coisas no meio do caminho. E quando você tem bem sólido o que você realmente quer, quando você tem isso dentro de você, essas coisas já acontecem, elas podem até te abalar, mas elas não te pensam em desistir. Hoje não é uma questão minha voltar. Por mais que eu possa viver muitas coisas não tão boas aqui, mas não é mais uma questão voltar para trás. Eu tava no zero, não tô onde eu queria estar, né? Não tô no 10, mas eu tô no 5. Então você tem que ter essa resiliência. Essa é a palavra, resiliência. Resistir até chegar lá. Isso tudo pra vida, né? Mas nessa questão de mudança, isso tá fazendo muita diferença. Porque eu tô no processo de me conscientizar, de amadurecer, de entender o lugar que eu tô. Hoje é Santa Catarina, mas eu tenho Santa Catarina como uma ponte para outros lugares que eu quero ir. E eu queria muito ter escutado isso de uma pessoa que já está vivendo o que eu gostaria de viver. Eu vim para cá com dois conhecidos e isso que eu dou de dica para você também. Procurem grupos de Facebook, procurem pessoas que já estejam vivendo a realidade que você quer. Se não fizer diferença para você, ou então se você realmente puder fazer isso, venha. Antes de você vir para morar, venha para participar do movimento que é estar no lugar que você escolheu. Não adianta nada você escolher vir para o sul, mas odiar o frio, aí escolhe alugar uma casa num bairro onde fica distante de muita coisa. Então, você vindo antes para passear, para conhecer, ficar na casa de conhecidos, ou então alugar um Airbnb para você passar 2 dias, eu não sei as suas condições.
Mas se for possível, faça isso, para você conhecer literalmente a região, sabe? Porque é só vivendo que você sabe o que dá para fazer e o que não dá. Então, na internet você vai encontrar muitas informações, mas ninguém vai falar para você que aquela rua que você escolheu morar é enche. Ninguém vai falar para você que daqui ao centro é 20 minutos andando, que o melhor é você vir de carro, ou então alugar um carro por aqui. Porque se você tivesse essa informação sentada onde você está, planejando, você se planejaria com melhor assertividade, certo? Então, tenha contato com pessoas verdadeiras, né? E que literalmente estão vivendo a realidade. Eu espero que essas dicas que eu deixei aqui te ajudem muito, porque me ajudariam se eu tivesse ouvido antes. Eu volto aqui com mais dicas e sobre os movimentos que eu tenho feito na minha vida. Até o próximo vídeo, Pantera.